Oi, eu sou a Mirka, eu tenho esse canal onde eu compartilho ideias e recursos com você que está interessado em aprender ou evoluir no piano. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre vícios. Não é o que você está pensando, não. São os vícios no piano, coisas que você deve evitar e que talvez você esteja fazendo e estejam te atrapalhando aí no seu progresso no instrumento. Se você quer saber quais são e o que você pode fazer para melhorar, fica comigo até o final do vídeo. O primeiro vício é a má postura. Sentar com uma má postura no piano pode te atrapalhar imensamente, não só na produção sonora, mas também no seu bem-estar físico, porque ninguém merece ficar por horas a fio ali no instrumento com uma postura ruim e depois ficar com aquela baita dor nas costas. Então, para você evitar esse tipo de coisa, observe. Alongue antes de começar a tocar. Sente com uma boa postura, se acostume a sentar com uma boa postura. Para você observar como é que está a sua postura, a minha sugestão é se grave tocando. Coloque o seu celular ali no cantinho, numa posição que apareça você da cintura para cima, de lado no piano, e de cara você já vai ver como é que você está posicionado, e aí você vai ver se você realmente vai precisar dar uma arrumada nessa postura ou não. Segundo vício que você pode estar cometendo e não sabe é se descuidar do dedilhado. Às vezes as pessoas nem sequer prestam atenção no dedilhado que está anotado na partitura, ou nem se dão ao trabalho de anotar o dedilhado, que seria o ideal. Por quê? Porque o dedilhado, ele pode te ajudar ou te atrapalhar na sua performance. Eu já falei sobre isso em outros vídeos aqui. E o mais importante é, quando você constrói a música, quando você está começando a aprender a música, é a hora certa de você escolher este dedilhado. Depois que você se acostuma, é como se fosse uma coreografia de uma dança, de um balé. Seus dedinhos vão ficar ali, né, no piano, eles precisam se acostumar qual deles vai mexer em cada momento, que vai ser tocado ou ser acionado naquele momento. Para isso, você precisa treinar e acostumar o corpo a se mexer daquela maneira, sempre, todas as vezes. Então, se cada vez que você toca com um dedilhado diferente, você cria uma confusão imensa. E na hora que você realmente for a hora H de você tocar num recital, numa apresentação, para o seu professor, você vai ficar confuso. O seu cérebro não vai mandar a mesma informação sempre para a mão, o mesmo impulso. E aí você não vai saber com qual dedo você vai tocar. E nem sempre aquele dedo que você colocou ali é o mais indicado. Então, para um pouquinho, antes de você começar a tocar, perde esse vício de ficar tocando com qualquer dedo. Para e pensa, será que aquele dedilhado é o melhor? Anota, experimenta, escreve na partitura, mas principalmente segue o que está anotado ali. Terceiro vício, esse eu acho que quase todo mundo tem, que é tocar muito rápido, ok? Posso estar errada, talvez não seja o seu caso, se não for, você me perdoa, mas estou falando pela experiência que eu tenho como professora de piano. Geralmente os alunos tendem a acelerar ou forçar o ritmo da música antes dela estar madura ou pronta para isso. Especialmente aquelas partes que o aluno já consegue tocar super bem. Então aquelas que já são mais fáceis, ele dá aquela acelerada. Aí aquelas partes difíceis, o andamento cai lá embaixo. E a música fica completamente desigual. Isso cria um vício de andamento na música, que é muito difícil da gente corrigir. Mesmo depois que o aluno já consiga tocar aquelas partes mais difíceis com fluência, ele ainda assim vai alterar o andamento ali porque ele já se acostumou a fazer isso antes. Então, cuidado para não acelerar, não coloque a carroça na frente dos bois. Você precisa dar tempo ao tempo e se acostumar a ir aumentando a velocidade de acordo, né? Você sempre mede pelas partes mais difíceis. Qual é a velocidade que você consegue tocar a música naquelas partes mais difíceis? Nivela toda a música por aquele trecho. E aí você vai conseguir e vai aumentando a velocidade aos poucos, mas cuida para não correr. Esse próximo vício, eu não sei se você já parou para perceber, mas ele também é um pouquinho descuidado pela maioria das pessoas, que é não se ouvir tocando. Você precisa apurar os seus ouvidos realmente. Por quê? Porque a gente está trabalhando com música, isso aqui é sonoridade, é som. A gente precisa apurar, principalmente para que você consiga prestar atenção cada vez mais nos detalhes, e Deus está nos detalhes. Se você realmente quer fazer a diferença e tocar de uma maneira diferente, melhor, você precisa pensar nas pequenas coisas. Em como é que você está fazendo aquela nota, será que ela está soando o suficiente? Será que você conseguiu fazer aquele crescendo, aquele legato, aquele cantabile? Se você não presta atenção em como que esse som está sendo produzido, em como é que você está fazendo isso, você não vai conseguir regular isso com a sua técnica e poder aplicar as coisas do jeito certo. Uma outra maneira que você tem, além de fazer isso, é obviamente se gravar. Eu gosto muito desse recurso da gravação.
Óbvio que a gravação ela não vai ser tão fiel quanto o momento que você está tocando, que você está ouvindo o som purinho saindo do instrumento. A gravação sempre vai dar uma pequena achatada, às vezes, no som. Mas mesmo assim, é um momento de distanciamento. Você vai conseguir se ouvir como alguém de fora, como um professor, como um espectador. E aí você vai conseguir perceber, muitas vezes, como é que você está produzindo esse som e como você pode fazer para melhorar. Então comece a prestar mais atenção no som que você tem. Agora tem um deles que eu quero que você preste muita atenção se você não está fazendo aí, que é o cara crachá. O que isso significa? Você fica olhando para a partitura, olhando para a mão, olhando para a partitura, olhando para a mão, e nesse vai e vem, com certeza você acaba perdendo tempo no processo, você se atrasa na leitura, você se perde, você não encontra onde você está na partitura, é ou não é? Então você tem que ter este cuidado para não ficar se acostumando com este hábito, com este mau hábito, esse vício de ficar toda hora consultando a sua mão para ver se você está no lugar certo. É óbvio que algumas vezes, quando você tem saltos para serem realizados, com muitas distâncias no piano, você ainda assim você vai precisar dar aquela olhadinha. Embora isso não seja uma regra. Se não fosse assim, os pianistas cegos não tocavam. Então, a gente tem a capacidade de desenvolver sim a nossa habilidade de conseguir fazer essa distância espacial do teclado, esse deslocamento, sem necessariamente estar olhando para ele. E é uma habilidade importante de você desenvolver. Então, com o tempo, eu queria que você tentasse esticar o tempo que você consegue ficar olhando para a partitura sem precisar ficar toda hora consultando o teclado. Experimenta aí, tá? O próximo vício que você tem que observar se você tem ou não é pisar firme no acelerador. O que eu tô querendo dizer com isso? Tem gente que aperta o pedal sustain e esquece da vida. E deixa o negócio ali rolando. E a música fica toda embolada, misturada. Então você tem que ter mais cuidado, mais apreço pelo uso do pedal. Não dá para você simplesmente tocar a música e esquecer ele ali. O pedal, ele é o pulmão do piano. Você precisa cuidar e fazer as respirações na hora certa, de acordo com o que está na partitura. Se o pedal vai ser contínuo, se ele vai ser a tempo, se ele vai ser meio pedal, se ele vai ser um pedal sincopado. Tudo isso você tem que observar. E aí você tem que fazer de acordo. Então, por favor, você precisa abandonar esse vício de se descuidar do pedal, porque isso pode acabar com a sua performance. Você pode estar tocando lindamente e, de repente, o fato de ficar segurando o pedal pode misturar todos aqueles sons maravilhosos que você está fazendo. Então, por favor, cuida aí com o pedal, hein? Outro vício que muitas vezes os alunos ou estudantes de piano têm é não prestarem atenção no andamento geral da música ou não contarem os tempos. Então eles tocam a música muito bonito, tem um som bonito no piano, usam bem o pedal, leem bem as notas, mas o ritmo está um desastre. Então cuidado quando você for tocar, você precisa, desde o início, desde quando você está começando a aprender a música, a já observar quais são as células rítmicas que estão ali, isolar essas células, trabalhá-las, ler com silabação, fazer a contagem dos tempos, usar o metrônomo. Você precisa usar o metrônomo, é importante. Eu sei que você não gosta, eu sei, mas você precisa estudar. Então, tudo isso vai te ajudar a manter este tempo. Então, cuidado se você é daquelas pessoas que se descuida completamente do tempo. Isso é um vício que você precisa abandonar para você poder evoluir no instrumento. E o último vício seria você fugir da partitura ou, ao contrário, se agarrar muito a ela. Vou explicar, tá bem? Quando a gente aprende música, pelo menos pela minha concepção, tá? Que sou professora de música, sou professora de piano. Quanto mais completo for o seu aprendizado, melhor. Ou seja, você trabalhar, tocar de ouvido, por imitação, por partitura, por cifra, entender de harmonia, tudo isso vai deixar você um pianista e um músico muito mais completo. Mas tem algumas pessoas que têm muita resistência, elas querem aprender música, elas querem saber tocar por partitura, mas elas fogem de tudo que podem para poder tocar de partitura. Acabam só tocando de ouvido. E aí reclamam que não conseguem melhorar a leitura de partitura, mas não enfrentam essa situação. Eu sei que para quem já toca de ouvido durante muito tempo, começar com a leitura é um abismo muito grande que a gente vai ter que ir vencendo, mas leva tempo, mas vale a pena. Ao mesmo tempo, tem pessoas que só conseguem tocar olhando para a partitura. Não conseguem improvisar nada, tocar nada por fora, nada de outro jeito. Isso também é uma coisa que vocês devem tentar vencer de alguma forma, para que vocês se sintam mais livres para tocar no instrumento. Até para quando surgir aquela oportunidade de você se apresentar, você vai dizer assim, poxa, hoje eu não posso tocar para vocês porque eu deixei minha pastinha com as partituras em casa. Então você não ficar nessa situação. É importante que você tenha esse equilíbrio entre esses dois lados.
ter um aprendizado mais completo do piano e musical, mas ao mesmo tempo que você não fique fixo num lado ou no outro, entre ler partitura ou tocar completamente sem ela, ok? Agora que você já viu todos esses vícios que eu trouxe para você, eu quero que você me diga qual deles que você tem mais dificuldade de corrigir ou qual deles você se identificou quando você viu o vídeo e deixa nos comentários aqui embaixo. Eu vou adorar ler o que vocês têm para me deixar. Não se esqueçam também de me seguir lá no Instagram. Todos os dias eu posto dicas para você no @mircapiano, que são dicas curtinhas para vocês me acompanharem no dia a dia, se vocês quiserem mais informações a meu respeito e na minha maneira de ensinar. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê na semana que vem. Tchau!